É o cenário que propõe-se a discutir neste preciso momento via Skype com o Wellington Calazans, a quem saudamos. Mais uma vez, bom dia e bem-vindo ao Em Foco. Bom dia, Luiz Manuel. Bom dia você assistindo ao canal TPA Notícias. É sempre bom estar aqui de volta. Pois bem, primeiro um enquadramento sobre este festival que decorre entre a Rússia e a Ucrânia. Pois é, a gente consegue entrar aqui naquela guerra de propaganda, não é, Luiz? Como falamos ontem sobre o Dia Internacional de Imprensa, a verdade é a última a aparecer nesses casos. Fica num jogo onde a Rússia afirma ter sido atacada no Kremlin e agora tanto Ucrânia como países membros da NATO, especialmente a partir dos Estados Unidos, alegam que foi uma autossabotagem russa para justificar uma ofensiva pesada contra a Ucrânia. Então, o nosso telespectador, aqui, diante dessa nossa conversa, terá perguntas e não respostas, não é? Já que toda a verdade tem sido escondida de lado a lado para episódios, especialmente para episódios como esses. A verdade... Pois não. Sim. Esta posição do ex-presidente russo Dmitry Medvedev pôde, de alguma forma, intensificar ainda mais este conflito entre os dois países? Medvedev tem sido uma espécie de porta-voz auxiliar, não só do presidente Vladimir Putin, como também do parlamento russo. Quando ele fala com palavras duras, inclusive fazendo uma comparação entre o episódio de ontem e uma dispensa de rendição por parte do Volodymyr Zelensky e faz um paralelo com o que ocorreu com Hitler na Segunda Guerra Mundial, ele mantém aquela expectativa de que o ataque russo é contra o nazismo, né? E isso tem sido uma bandeira que a Rússia jamais abriu mão, e também ele justifica, como tem sido colocado na imprensa, tanto russa como também ocidental, uma contraofensiva russa para esse episódio. Com isso, Luiz, o que temos, na verdade, é também uma tentativa de Medvedev atender demandas internas, porque, ao contrário do que é dito na imprensa ocidental, os russos estão extremamente irritados com o Kremlin, porque considera que o Kremlin tem sido pouco agressivo. Os russos querem muito mais, esperam muito mais das tropas russas, numa ofensiva muito mais, vamos dizer assim, agressiva do que a que tem sido noticiada nos últimos meses. Especialmente com a expectativa de uma contraofensiva ucraniana. Pois bem, mas se formos olhar para o cenário, a posição que se alega do assassinato de Vladimir Putin, seria a posição mais acertada para ter alguma bandeira de paz entre a Ucrânia? Ou será o cenário totalmente contrário? Eu considero que seria totalmente contrário, porque as pessoas pensam que Vladimir Putin é o mal da história. Agora, o discurso de Dmitry Medvedev, o de outros quadros das Forças Armadas russas, me parecem discursos muito mais agressivos do que os de Vladimir Putin. Então, seria... Agora eu faço uma pergunta também a você, já que você me fez uma pergunta, mas essa pergunta é retórica. Se acontecesse do presidente Vladimir Putin tivesse sido atingido por esse drone, o Ocidente iria negar a autoria, não é? Já que hoje ele nega que não foi um ataque deles, e sim uma encenação russa? Então essa pergunta também expõe o nível de desinformação de tudo isso. Poderá ser um mártir. Perdão, repita. Poderá ser um mártir. Mártir, ele, mesmo vivo, ele já é considerado, né? Ele é considerado um ídolo, tem uma popularidade hoje de 86%, o Vladimir Putin, dentro da Rússia. Isso ninguém pode questionar. Agora, o que eu quero deixar muito claro aqui é que essa ofensiva e essa intensificação de acusações, ela levanta aquela questão da escalada que nós temos colocado.
né, a Ucrânia recebendo arma suja por parte Dos Estados Unidos. Do Reino Unido, né? O Reino Unido foi quem forneceu, e a Rússia como uma potência nuclear. Onde é que isso vai parar, não é, Luiz? Essa é a grande questão. Há aqui uma escalada que temos noticiado com muita preocupação. O ambiente, inclusive aqui na Suécia, é de muita incerteza. A Finlândia, que recentemente aderiu ou foi recebida, né, foi acolhida pela NATO, agora já admite que pode ter armas nucleares nas suas fronteiras, o que é um golpe no próprio povo, que quando assumiu a simpatia pelo ingresso na NATO, colocava como condição incondicional, né, condição inegociável, perdão, a ausência completa de armas nucleares em solo finlandês. E agora já ignoram totalmente, porque é sempre assim, é sempre uma escalada. Não importa como isso avance, e os riscos são visíveis, e teatro russo ou omissão agora por medo por parte da NATO, o que sabemos é que houve um grande debate ontem em torno de uma agressão impiedosa dos russos aos ucranianos, e o Volodymyr Zelensky vai ter que redobrar as suas atenções, porque se antes ele poderia, inclusive, receber visitantes no Kremlin, em Kiev, sem nenhum tipo de agressão por parte dos russos, não sei se isso será mais possível daqui para frente. Pois bem, e quando fala em mudança de tática, a Ucrânia negou este alegado atentado, mas ainda assim a Rússia pretende responder na proporção, tal como fez menção Vladimir Putin, na proporção da Rússia. Esta posição, de alguma forma, poderá trazer um cenário totalmente diferente daquilo que é a geopolítica da Rússia. Sem dúvida, porque o objetivo russo, para mim, né, na minha opinião, isso aqui é a minha opinião, que fique muito claro, sempre foi de prorrogar o máximo possível essa tensão na Ucrânia para desgastar o Ocidente do ponto de vista econômico. E agora, com um eventual ataque ao Kremlin, que tem sido noticiado dessa maneira, se os russos acelerarem a agressividade, ele encurtará essa ofensiva em solo ucraniano, que vai impor uma derrota imediata da Ucrânia nesse conflito. Então, mudaria muita coisa, e eu temo que, depois do último ucraniano, que foi a promessa de Joe Biden, passemos aqui a ter que noticiar o último finlandês, porque parece que a Polônia não gostou muito de ser eleita a segunda da fila, né, de carne moída da NATO, e provavelmente os finlandeses estarão dispostos a esse papel que não é nada nobre. Pois bem, este ataque aconteceu por volta das 2h da manhã. Sabemos que o cenário por esta altura entre este conflito é sempre de maior retrato. Há quem alega que foi apenas uma estratégia da Rússia do ponto de vista político para, digamos, acusar a Ucrânia. Como é que olha para estas questões? Os países estão em guerra, então não será surpresa que um ato terrorista partindo da Ucrânia em solo russo ocorra, como já aconteceu com a filha de Dugin, não é? Que foi noticiado recentemente com um jornalista famoso lá na Rússia, que foi atingido num café através de uma bomba, e outros atentados pontuais que aconteceram, mas, como eu falei, apenas ataques terroristas, porque não tem um objetivo militar seguinte. Então, são ataques deliberados e que são tomadas de assalto, vamos chamar assim. No entanto, o que está aqui em jogo é a gravidade de ter sido no Kremlin. Isso é muito simbólico para os russos. Se foi verdade de que o ataque partiu dos ucranianos, eu acredito que não haverá aviso do local, do dia
mas que haverá uma resposta muito dura, até porque, Luiz, fazendo uma retrospectiva de algo muito grave e recente, agora o Ocidente tenta acusar a própria Rússia de ter atacado os oleodutos Nord Stream. Eu não considero isso plausível, porque dificilmente a Rússia iria querer destruir uma fonte de receita extremamente grande como o transporte de gás para a Europa, ainda que estivesse suspenso por essas questões todas que envolvem a Ucrânia. E acredito que os russos sabem que esse tipo de defesa na propaganda por parte da NATO de acusar a própria Rússia de ter promovido uma autossabotagem nesse episódio dos drones que aconteceu nessa madrugada, dessa vez mereça uma resposta imediata e muito dura para que possa inibir esse tipo de ação em território russo. Essa é a impressão que eu tenho, de acordo com aquilo que tem sido noticiado dos dois lados, e você conhece a minha dificuldade de ter acesso a fontes russas por conta do bloqueio das redes sociais e páginas de internet da Rússia, aqui na Suécia, o país da liberdade de imprensa. Pois bem, Wellington, ainda bem que toca nestas questões económicas entre as nações. Sabemos que a Carta Magna dos dois países em conflitos estabelece sempre a questão da dignidade, digamos, humana, não é? A questão vida está sempre plasmada na Constituição. Justifica-se esse tipo de conflito que envolve vítimas, envolve mortes de pessoas? Justifica-se esse conflito? Será que não temos uma ideia de que há vidas em jogo neste conflito? Lamentavelmente, essa é a consequência natural de uma guerra, não é? E por isso, já que estamos falando aqui na televisão pública de Angola, o exemplo de Angola é que deve ser seguido. Então, o exemplo de diálogo e paz, e que essa seja uma cultura incorporada pelo povo, e é que resolve o problema. Não adianta de nada, hoje, por exemplo, haver uma assinatura de acordo de paz entre Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin, se as cicatrizes ficarem abertas com uma rivalidade que temos visto cada vez mais aguçada entre ucranianos e russos, cidadãos comuns que antes eram vistos como irmãos e, de certa forma, são eslavos, não é? E precisam resgatar esse espírito de irmandade, mas não. Tem sido promovida uma discórdia muito grande, inclusive do ponto de vista religioso, quando a Igreja Ortodoxa na Ucrânia tenta separar a Igreja Ortodoxa russa, quebrando aí uma tradição milenar, e tudo isso, na minha opinião, barra as possibilidades de paz imediata e também a possibilidade de um diálogo entre as autoridades, porque, como falei há pouco, uma demanda muito grande de vingança por parte dos russos precisa de uma resposta por parte das autoridades russas para que essa tranquilidade das autoridades em relação ao seu povo na Rússia não se perca, porque os russos querem muito mais do que o que tem sido feito até aqui, como eu falei. As organizações internacionais não têm alguma autonomia para ajudar a esta cessação de paz e de conflitos? Veja só, Volodymyr Zelensky saiu ontem da Finlândia e foi para a Holanda. Lá ele vai para o Tribunal de Haia, que é o Tribunal Internacional que condenou Vladimir Putin, sob alegações que foram apresentadas pela Ucrânia. Então, não há nada de justiça nisso, né? E o Vladimir Putin já está condenado por este tribunal, mas a Rússia não é signatária desses acordos internacionais com este tribunal. Então, não vejo que os organismos internacionais estejam trabalhando pela promoção da paz. Muito pelo contrário. Há, sim, uma russofobia, há, sim, uma agressão. Se você lê as manchetes da imprensa aqui da Suécia sobre a Rússia,
beiram o apelo a uma guerra, a morte de Putin, beiram isso, não são diretamente, não expressam diretamente esse sentimento, mas insinuam com bastante criatividade. Então, eu não vejo que a imprensa, organismos internacionais e autoridades dos países membros da NATO, em especial, trabalhem pela paz. Eu vejo uma perigosíssima escalada que é promovida para esconder problemas econômicos dos países membros da NATO, em especial, e escândalos que têm sido revelados em torno de diversas questões, corrupção, vendas e desvio de armas e uma série de outros aspectos que certamente virão à tona no período eleitoral nos Estados Unidos da América e que essa verdade será conhecida de uma maneira menos disfarçada como temos hoje. Estamos longe de ver uma paz efetiva entre os dois países. Estamos longe de ver a paz entre Rússia e países membros da NATO. Estamos muito próximos de uma hecatombe. Se este tipo de discurso que foi feito pelo Dmitry Medvedev ontem continuar sendo alimentado e este tipo de provocação continuar existindo, já que todos podem acusar a Rússia de tudo, menos de que Volodymyr Zelensky foi atacado pelos russos em Kiev. Isso os russos não fizeram. Se for verdade que os ucranianos atacaram o Kremlin, eu acredito que a resposta russa será muito dura e exemplar, de acordo com a expectativa do povo russo. Pois bem, entende-se aqui que há maior interesse económico e político entre os países membros. Daí que não há uma luz no fundo do túnel. Não há, porque guerra é economia. O uso das armas é apenas o recurso último das impossibilidades, não é, de diálogo, porque não é uma impossibilidade apenas, são várias impossibilidades de diálogo. Então, o recurso às armas é o fim do diálogo. E esse fim do diálogo se dá por uma questão muito simples: os Estados Unidos tentando se impor como potência única e se utilizando do solo ucraniano através da NATO para desgastar a Rússia e pensando já na China como principal inimigo, como tem sido noticiado pelos próprios órgãos de comunicação social dos Estados Unidos através dos seus políticos, de todos os partidos, dos dois partidos, né, já que é um país bipartidário. Pois bem, Wellington, muito obrigado por estas notas de esclarecimento, a volta do cenário que ocorreu ontem no Kremlin, isto na Rússia, e esperamos contar, como sempre, mais vezes. Eu que agradeço. Foi hoje, na madrugada de hoje, né? Já que havia passado da meia-noite, e eu estou sempre à disposição. É sempre um prazer estar aqui e poder tentar trazer um pouco dessa dura realidade vivida no planeta. Um grande abraço. Pois bem, grande abraço, Wellington.